veja primeiro o esforço, veja depois o resultado, e se depois eu entregar o resultado, aí a gente senta e conversa. Por quê? Porque isso para mim é mérito. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é mais um capítulo do Crescer e Multiplicar. E hoje eu estou com um convidado que tem 20 anos de experiência na área financeira. Estou aqui com Carlos Henrique, diretor de compliance da Frente Corretora, host do podcast Frente Cash. Cara, muito prazer, muito orgulho de estar aqui contigo, né? Você que é um dos meus mentores, né, sabe disso, né? Uma pessoa no qual eu me espelho bastante, até para crescer profissionalmente, pessoalmente. Estar aqui conversando contigo, para mim, é um prazer inenarrável. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. O Carlos é um cara que a gente tem uma admiração muito grande por ele. Eu falo pro pessoal aqui da Infinitus, eu e o Daniel, porque ele é um cara muito para frente. Apesar de ele trabalhar na frente, ele é um cara muito para frente. Para negócio, para relacionamento, para network. Ele é um cara que está preocupado em resolver o problema dos outros, o problema de negócio. Ele é um cara que está muito envolvido nas coisas. Eu tenho uma frase que só se desenvolve quem se envolve. Sim. Então você é o cara que está muito envolvido com as coisas, com as causas, com as percepções, com as pessoas. Quando a gente está conversando, falou alguma coisa, ele acende uma luz, ele já quer conectar. Isso já é seu. Sim. E eu vejo que você é um empreendedor nato. E o que eu quero falar é algo que me incomoda hoje na comunicação, na internet, que para você ser um empreendedor, todo mundo fala que você tem que ser dono de um CNPJ. Sim. E você não é dono, você é diretor, você é um colaborador. Mas o seu comportamento é de dono. O Carlos Henrique tem um comportamento de dono. E muitas das vezes assim, a gente fica impressionado com a dinâmica, com o interesse. Como que você faz isso? Como que nasceu isso dentro de você ser um cara muito proativo que resolve as coisas? Cara, eu acho que assim, parte muito do histórico familiar, né? Eu acho que a família é o berço de tudo, né? Meu pai trabalhou 42 anos ali no Citibank, né? Então, estamos falando ali de um emprego formal, né? Carteira assinada, literalmente trabalhando na empresa do outro. Forte, né? Não, meu pai trabalhava em câmbio. Ele não trabalhava em compliance. Eu até quando fui trabalhar no Citi, eu só pude trabalhar no Citi porque eu trabalhava numa área diferente da dele. Então, mas quando você fala um banco desse, tem uma área de compliance muito forte, exatamente, né? E o meu pai, cara, é engraçado que hoje eu acho que é quase impossível você entrar numa multinacional do tamanho do Citi, presente em mais de 180 países no mundo, sem falar inglês. E o meu pai, ele não fala inglês. Impressionante. E ele manteve 42 anos neste mesmo banco, dada a questão da performance do dia a dia dele, da entrega efetiva de resultado. Então, eu já tive ali vamos dizer assim, essa vertente voltada para a minha família, né? No contraponto, né, ou na outra extremidade, a minha mãe, né? A minha mãe, ela sempre foi empresária mesmo. Então, ela tinha ali lojas de presentes, comércios locais, né? E eu ali, nas minhas primeiras experiências profissionais, eu trabalhava com a minha mãe, né? Eu lembro até que teve uma das minhas primeiras entrevistas de emprego, o entrevistador perguntou: Carlos, qual que é o seu cargo? Eu falei: sou filho do dono, né? Faz tudo. Cara, mas esse que foi o meu senso de falar para ele. Por quê? Porque a partir do momento, isso era o meu dia a dia, eu era responsável, por exemplo, pelo caixa, por cobrar. A minha mãe, na época, tinha uma empresa era presentes, né? Então, quero comprar um presente, você ia na loja de presentes da minha mãe. Então, você ia lá, por exemplo: Carlos, eu quero comprar um presente para minha filha. Tinha que fazer o pacote de embrulho para presente? Eu fazia. Tinha que varrer a calçada? Eu varria. Eu tinha que abrir e fechar a loja? Eu fazia. Trocar dinheiro, né? O que às vezes acabava acontecendo? A gente revezava, eu e a minha mãe, muito ali na questão de sábado e domingo. Então, eu trabalhava ela trabalhava outra, até para ter a questão de descanso. E quando eu não vou falar para você inocente, mas eu quis mostrar para o cara que eu tinha um senso de dono, que se eu conseguia fazer aquilo para minha família, eu conseguiria fazer também para ele, né? Obviamente, eu não consegui ali a questão do emprego, porque não sei o que passou ali, mas
o que eu quis reforçar foi exatamente isso. E desde o momento que eu consegui trabalhar ali, né, ter ali o meu primeiro emprego, eu sempre tive essa visão de levar ali para as pessoas, principalmente, obviamente, os meus chefes, né, os empresários, a transparência daquilo que eu sempre estava vendo, né, e vestir a camisa. Eu acho que vestir a camisa é exatamente isso, né? Somos, né, ambos gostamos muito ali de futebol, né? Vou até usar aqui uma frase de um jogador que jogou no meu time, jogou no seu, e que eu sempre o admirei porque ele sempre falou isso de uma forma muito fervorosa, né? Felipe Melo. Né? Felipe Melo sempre destacou, por exemplo, na época que eu jogava no Palmeiras, de que hoje eu sou Palmeiras porque eu visto a camisa do Palmeiras. E quando ele mudou pro Fluminense, ele falou, hoje eu sou Fluminense porque eu visto a camisa do Fluminense. É um grande ídolo meu e eu tenho a mesma percepção dele. Então, você não precisa ter um CNPJ para você ser empresário. Eu acho que você consegue empreender na empresa do outro a partir do momento que você entende a mentalidade na qual a empresa foi criada e que te proporciona ali a questão da liberdade para você fazer com que a coisa aconteça, né? Muito bom. O que você falou sobre liberdade, mas eu também vejo sobre nível de consciência de quem está entrando, de quem. Eu acho que essa juventude, a geração que está vindo agora, o pessoal e até o pessoal que tem 30 anos também, existe hoje uma grande resistência em você fazer mais do que o combinado. Sim. Em você chegar antes, em você ser proativo, em você estar buscando fazer o diferencial, porque as pessoas estão muito na caixinha. Sim. Então elas estão pensando só naquela caixinha, só naquele momento. E eu vejo que quem se destaca, eu vejo que quem está fazendo grandes coisas, igual o movimento que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, são pessoas que estão pensando além da caixa, que não tem hora para começar, não tem hora para terminar, estão botando o seu final de semana teoricamente em risco, estão fazendo, estão buscando outros conhecimentos, outras conexões, querem resolver, né? Querem fazer acontecer. E eu vejo que hoje o pessoal fala, você tem que trabalhar 6 horas. Você tem que cuidar do seu CPF, lógico, eu sei que você é um cara que pratica esporte, se alimenta bem, é um cara que cuida da sua saúde, porque a gente sabe que o corpo é o nosso templo, é o nosso principal ativo junto com o nosso espírito, então a gente tem que estar cuidando. Mas eu vejo que hoje se vende muito isso, que tem que trabalhar 6 horas, que você trabalha meio expediente, estão fantasiando um empreendedor, um colaborador que não existe, que só existe depois que o cara dá certo, que o cara tem dinheiro, tem uma liberdade. Então, eu queria que você deixasse uma dica aqui, a primeira dica aqui, de alta performance, de um cara de alta performance, de uma pessoa de alta performance numa companhia igual a você. Qual a dica para quem está começando? Você que vai entrar agora na empresa, que você está entrando numa empresa nova ou que você já está na sua empresa e você não apresenta o resultado esperado pelo seu patrão, ou você realmente olha assim, eu estou só aqui cumprindo tabela. Eu tenho uma frase minha também, que quem cumpre tabela não prospera. Sim, verdade. E qual que é a dica que você dá para a pessoa ser bem-sucedida no trabalho e chegar ao patamar que você chegou, de você ter liberdade, das pessoas confiarem em você, das pessoas deixarem um cargo igual como é que você tem, de você estar aqui, de você estar fazendo podcast, de você ter ideia disso, de você ter liberdade, porque liberdade vem de confiança, né? Sim, verdade. Cara, eu acho o seguinte, do ponto de vista de concorrência, que a concorrência continue assim, porque aí eu vou nadar de braçada, né? Mas do ponto de vista de mentoria, do ponto de vista de trazer ali conteúdo para quem está nos assistindo, eu diria o seguinte, abrace as oportunidades. Sim. Abrace as oportunidades. Cara, eu vou dar um exemplo para você real. Nós estamos aqui exatamente por conta dessa mentalidade. Nós tivemos na frente a situação de trazer, a gente tinha a nossa estrutura de marketing e conteúdo em Porto Alegre. E a gente teve ali a necessidade de trazer ela aqui para São Paulo e, obviamente, que os profissionais que estavam em Porto Alegre, eles não quiseram fazer essa mudança e a gente teve que recriar a área aqui, né? E como ninguém conhecia muito a estrutura de marketing, a estrutura de comunicação, eu lembro que a gente teve uma reunião com os acionistas, então os donos da empresa, mais os diretores executivos, e houve ali a seguinte questão. Nós vamos ter que montar esta área,
E antes da gente contratar aqui algum especialista, a gente precisa que alguém daqui toque essa estrutura, faça as contratações para fazer, né? E eu lembro que até a CEO, né, hoje a Daniela Marchiora, falou assim, ela nem acabou de falar, eu já levantei a mão. Se você me perguntar assim, Carlos, você almejava isso? Não. Você pensava nisso? Não. Mas eu vi aquilo como uma oportunidade de eu conhecer uma estrutura na qual eu não tinha domínio. A minha estrutura eu tenho domínio. Se aquilo não tivesse acontecido, Átila, a gente não estava aqui hoje. Sim. Não tinha o Pra Frente Cast. Não tinha eu conhecendo você. Se você me perguntar assim, Carlos, valeu a pena? Total, 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 total. Agora, eu poderia, e concordo com às vezes algumas visões, eu poderia ficar na minha. Poderia, cara, é menos trabalho, eu vou trabalhar menos. Vai se estressar para quê? Vou me estressar para quê? Não conhece aonde Sim. você está pisando, o que você está fazendo. Eu lembro que, assim, eu fiz uma exigência só. Eu falei assim, ó, eu faço com uma condição, né? Falei, qual a condição? Eu não quero aumento. Eu não quero aumento. Eu falei, por quê? Porque, assim, ó, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu não conheço. Eu vou me esforçar o máximo que der para entregar o melhor resultado. Mas se você me der um aumento agora, vai acontecer de que você vai ter que me cobrar o resultado que eu estou falando que eu vou fazer. O que eu gostaria é, veja primeiro o esforço, veja depois o resultado, e se depois eu entregar o resultado, aí a gente senta e conversa. Por quê? Porque isso para mim é mérito. A vantagem de eu ter trabalhado 10 anos no Citi e ter ali um pai que trabalhou 42 anos no Citibank, que é um banco americano e que valoriza demais a meritocracia, primeiro eu entrego e depois eu recebo. Então, toda a minha carreira ela sempre foi norteada sobre a meritocracia de primeiro eu entrego o meu resultado e depois a gente vai sentar e aí você me remunera, me promove, faz qualquer tipo de ação que possa falar, poxa, Carlos, valeu a pena. Né? Então, é algo que eu vejo. Eu, no dia a dia, Átila, eu faço muitas vezes a contratação ali de profissionais que vão trabalhar comigo e a visão que você bem destacou e é verdade, é o contrário. Outro dia eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, cara, se eu te chamar para você ser CEO dessa empresa, quanto que você cobraria? Ele falou assim, qual que é a média de mercado? Já está errado. Se você me chamar para ser CEO da empresa, eu vou de graça. Porque eu não tenho ainda a competência para estar lá do ponto de vista que senão eu já estaria concorrendo para a posição. Sim. A maioria ela quer ter a remuneração antes de entregar o resultado. E eu já quero o seguinte, não, me dá a oportunidade de criar o resultado e depois a gente conversa. E aí você faz a mensuração. Então, cara, isso para mim eu acho que é algo fantástico, é o que me norteia, né? E aí eu trago, como você destacou, as vertentes familiares ali de ter trabalhado numa grande empresa, ter a referência ali do meu pai que trabalhou muito tempo numa empresa gigantesca e do empreendedorismo da minha mãe de chegar e falar, cara, como que eu consigo agregar valor para sua empresa? Eu acho, né, eu gosto muito de estar aqui, tá, Átila? Muito mesmo, eu me sinto extremamente em casa com você, com o Daniel, com todo o time, porque eu me sinto muito assim, eu não quero chegar aqui e não marcar. E se eu puder chegar aqui e trazer um pouco do que eu acredito para vocês, para mim tá ótimo. Se eu conseguir fazer uma conexão entre você e algum outro amigo, alguma outra empresa parceira que vai levar você a um outro patamar, para mim tá ótimo, cara. Eu quero que você fale, poxa, depois que o Carlos entrou na nossa vida, não ficou legal, não ficou melhor? Enfim, cara, eu acho que é isso que me norteia bastante. Muito bom essa sua atitude, essas suas ações. E você falou algo poderoso, porque você teve a oportunidade de conviver com o seu pai, que tinha uma cultura de uma empresa americana, né? Sim. Mas geralmente bancário é um cara que é dentro da caixa. Sim. Seu pai devia ser fora da caixa. Sim. Né? Porque ficou 42 anos, não falava inglês, uma instituição igual o Citibank. E você falou algo aqui que me chama a atenção, que não é praticado hoje. É o que? Primeiro eu entrego e depois eu recebo. Sim. Porque as pessoas querem sacar sem depositar. Então, as pessoas querem primeiro o dinheiro, primeiro o salário e depois fazer. Não, eu também. Eu tenho várias experiências, eu tenho várias vivências que primeiro o quê? Primeiro eu me experimentei, primeiro eu fiz de graça. Eu já trabalhei 1 ano e meio para uma empresa de graça e depois eu fiquei 7 anos lá. Então, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Por quê? Porque ele não sabia quanto ele ia me pagar
e eu não sabia quanto que eu iria cobrar. E a gente foi ficando, foi se conhecendo, foi vendo, fomos trabalhando, fomos fazendo. E teve muita entrega de ambos. Então, depois a gente precificou ali e ficamos 7 anos. Ontem eu liguei para ele 9h30 da noite, liguei para o meu ex-patrão. Depois eu comprei a empresa dele. Sim. Uma das empresas que eu tenho, tem 5 anos que a gente comprou dele e a gente tem um ótimo relacionamento. Por quê? Porque eu entendo que é isso. Que quando você... primeiro você entrega para depois você cobrar, você tem o quê? Você tem aquela sensação assim, eu me desafiei, eu fiz e eu dei certo. Sim. Quando você tem essa cobrança, ó, tá aqui e você o quê? Porque hoje o pessoal fala que sabe fazer e não sabe. Não tem o quê? Aquilo que você falou, a verdade. Sim. Né? Porque tem que ter o quê? Hombridade, verdade, de você chegar e falar, ó, eu não sei, nunca fiz, mas eu vou fazer. Sim. Eu vou peitar aqui e vou fazer essa situação. Sim. E acabou. E eu lembro até que quando a gente teve essa conversa, eu falei o seguinte, por que eu não quero o aumento? Porque assim, ó, se por um acaso eu não performar da forma como você está esperando, eu não tenho problema nenhum Tá tudo bem. de ceder o meu lugar, né, ou ceder a posição ali para a pessoa, e a empresa não teve prejuízo nenhum. Nenhum, porque, na verdade, ela só ganhou, porque eu absorvi a função. É diferente. E eu falei, cara, se num determinado momento você identificar que fez muito sentido, que o movimento foi acertado, você senta comigo e a gente realinha e vida que segue, né? Então, hoje, como você bem destacou, né, a liberdade, ela vem ali muito da questão de você ter ali a proximidade, a pessoa da confiança, né? E às vezes as pessoas até perguntam para o próprio Ricardo Barassal, a Daniela Marchiori, que são hoje 2 dos donos da corretora, em relação a isso, a minha exposição, né? E eu sempre digo para eles o seguinte, será que são todas as empresas também que me deixariam fazer isso? Muito bom. Eu convido muitas vezes profissionais para vir no podcast e a maioria fala que ela não pode falar. Eu não posso falar em nome da empresa, a empresa não me permite falar. E eu falo, cara, a minha me permite. Então, assim, por que eu vou sair de uma empresa que me dá a liberdade de eu falar? Eu nunca, Atila, nunca tive algum tipo de direcionamento relacionado, ó, você só pode fazer A, você só pode fazer B. É a confiança de que eu, de certa forma, farei o melhor para a empresa de acordo com o meu conhecimento, né? Então, essa liberdade, ela gera ali para ambos os lados, né? Tanto meu, que estou fazendo, que estou participando, quanto para os sócios da corretora, de que o resultado vai ser o melhor possível, né? Então, engraçado, cara, parece que não, mas vou trazer ali dados estatísticos. O valuation da empresa aumentou com a criação do Pra Frente Cast. Acredito. Sabe por quê? Porque agora a gente se comunica melhor com o nosso público. Deixa de ser estático, passa a dar uma cara. Os sócios já vieram aqui, vários dos funcionários já vieram aqui. Muito bom. Vários dos nossos parceiros já vieram aqui. A gente consegue, através obviamente, da mentoria de vocês, da influência, né, da turbina de influências que a gente fez aí, essa grande parceria, da mentoria que eu tenho muito sua e do Daniel, abrir esse leque. Cara, eu me preocupo, eu já assim, nunca parei para pensar. Se eu falar para você que eu tinha vergonha de falar na frente de público, você vai falar, como? Sim, mas era um ponto que eu tinha a desenvolver. Vamos lá. É pra frente, né? É pra frente. Pra frente. Quando a gente teve que criar, por exemplo, um nome, né? Eu falei, cara, qual é o nome que a gente consegue fazer uma correlação com a frente corretora, mas que esteja alguma coisa, mas que esteja alguma coisa assim, sabe, tipo pra frente, né? Aí a Giovana que trabalha com a gente falou assim, é esse o nome, pra frente. Eu falei, então fechou, é pra frente, né? Pra frente. Então virou Pra Frente Cast. E, cara, eu tenho super orgulho aí daquilo que a gente criou juntos, né? Te agradeço aí novamente. Cara, eu acho que é essa a mentalidade. Tudo para mim, o Átila, gira em torno de mentalidade e meritocracia. Cara, esse é o meu norte. Muito bom. E o que você falou aí, o Carlos abordou aqui o tema aqui, mentalidade. Você não vai ter resultado novo se você tiver uma mentalidade velha. Porque a cada etapa da tua vida, a cada crescimento, a cada momento, você que está o quê? Mudando a sua mentalidade, evoluindo, não é isso? Porque... imagino, né, que você começa de um jeito, é jovem, né? Começa muito jovem e você vai indo, você vai acompanhando o mercado, vai acompanhando as mudanças que tiveram no mercado financeiro. E como que você vê essa questão de mentalidade hoje? Qual a dificuldade que você tem para você contratar gente com a mentalidade igual a sua? Cara, é muito difícil, cara. Sendo bem sincero, é muito difícil. É o maior desafio hoje. Eu lembro que eu tinha mais ou menos 26, 27 anos. Eu já trabalhava no Citibank e eu, de alguma forma,
quando eu fui trabalhar no City, o meu pai ele falou o seguinte, eu só te peço uma coisa. Eu estou aqui, já estava lá há um certo tempo, né? Ele falou assim, eu tenho o mesmo nome que ele, né? Meu nome é Carlos Henrique da Silva Júnior, né? O dele não tem o Júnior. Ele falou, não estrague o que foi construído já. Eu falei, não, você vai ter muito orgulho de mim, né? E um dos pontos, assim, logo de início de carreira lá no Citibank, eu conversei com 10 executivos, 5 executivos, no meu ponto de vista da época, eu admirava. Muito bom. 5 executivos, no meu ponto de vista da época, eram executivos que eu não admirava tanto. Mas todos eles eram executivos e eu queria o cargo de executivo. E a minha pergunta para eles foi muito simples, cara. Como você chegou até onde chegou? E incrível, Átila, como assim? Aqueles que eu não admirava tanto, eles tinham comportamentos em comum. Aqueles que eu admirava também tinham comportamentos em comum. Mas os 10 tinham comportamentos em comum entre todos. E eu falei assim, eu não sei se eu vou ser uma referência positiva ou negativa, mas eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. E todos, sem exceção nenhuma, sempre destacaram a mentalidade em linha com quem você trabalha e o senso de meritocracia. Primeiro você entrega resultado, depois você cobra resultado. Cara, então isso se tornou para mim um mantra. Então, por exemplo, eu sou um cara que, por questões pessoais, eu não consumo álcool. Okay. Cara, é minha opção, ponto, acabou. Eu também não. Então, assim, eu não vou conseguir desempenhar o meu melhor papel se eu trabalhar numa empresa que faça, vamos dizer assim, a venda de álcool, entendeu? Não é por uma questão de descrença na empresa, é que eu não vou conseguir entregar o meu melhor resultado de falar para aqueles que eu converso de que aquilo, de certa forma, é o melhor. E eu não estou falando que é ruim, eu estou falando que como que eu não acredito, como que eu vou pedir para alguém fazer? Então, esse senso de você ter o mesmo mindset. Então, poxa, se eu estou vindo aqui trabalhar com Átila. Átila, o que te fomenta hoje? Poxa, Carlos, hoje eu acredito, sei lá, por exemplo, em questões sociais. Cara, eu me identifico com você. Eu me identifico com a formação de novos talentos. Cara, eu me identifico com você. Me identifico aqui, Carlos, quero fazer aqui uma mentoria voltada ali para executivos. Cara, eu acredito em você. Cara, a gente já tem um match. Agora, se você não acredita em nada daquilo que eu acredito, ou eu não acredito em nada do que você acredita, aí não vai dar match mesmo. Aí não vai ser onde eu vou melhor performar. E eu, graças a Deus, sempre tive a oportunidade de encontrar ali, né, ou provocar ali encontros com pessoas, com profissionais que tenham a mesma mentalidade, até para a gente caminhar todos juntos, né? Eu acho que essa é a linha. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, comentem, curtam e compartilhem para o máximo de pessoas aqui, porque o Carlos está com dicas muito valiosas. Ele falou algo poderoso aqui sobre mentalidade, sobre fazer pergunta, porque ele fez perguntas para vários CEOs, né? Executivos, quando ele era mais jovem, e eu acredito que você deve fazer ainda, porque quando a gente encontra com pessoas que estão num nível maior do que a gente e num local que a gente queria estar, a gente sempre faz essas perguntas, mas todos os homens inteligentes, mulheres inteligentes, têm o poder de perguntar. Sim. Né? Eu acho que é assim, cara, talvez seja assim... não agir com vaidade. É isso aí. Cara, eu não conheço, o Átila conhece. Ô, Átila, me explica, você consegue me explicar? Cara, eu não sou bom naquele ponto. Cara, eu vejo também, né, esse ponto de vaidade, às vezes, dominando muito a questão de mercado. A pessoa tem receio de passar por desconhecido, que não conhece, tem medo de perguntar. Cara, eu pergunto, cara, eu não sei, você pode me ajudar? Tá. Né? Óbvio, você como executivo pode falar, Carlos, não vou te ajudar, tudo bem, cara, vamos continuar ali na mesma amizade, não tem problema. Mas a maioria dos casos, né, quando você chega na humildade, mesmo que você não conheça, você pergunta ali, você já quebra a pessoa, né? Você já dá uma balança quando você... O que você fez para você chegar onde Sim. você está? Como que fez? Como que foi? É igualzinho, você falou algo aqui, é importante, sobre primeiro eu entrego e depois eu recebo. E quando você entregou e você não recebeu? Aconteceu isso? Já, óbvio, é normal, faz parte, né? Eu acho que... Aí eu já acho que já há aí eu chamo que é... Cara, aí já está na hora de você repensar se faz sentido permanecer, né? E aí, obviamente, às vezes dá uma oportunidade ali para um próximo passo de carreira, porque aí já não há mais a conexão, já está havendo a desconexão, e aí faz sentido você olhar ali, né, no caso, para o mercado, olhar aí para ver se faz sentido permanecer, ou às vezes até só chamar e realinhar, né? Porque às vezes isso. Um bate-papo, né? Eu costumo dizer bastante, né? Conversas difíceis tornam a vida mais fácil,
conversas fáceis tornam a vida bem mais difícil, né? Então, a maioria tem medo de ter as conversas difíceis e aí preferem ali ficar numa situação muito, muito ruim. Eu, com todos, tá? Todos os empregadores que eu tive, hoje já a maioria eles já sabem como que eu funciono. Então, imagina que eu trabalho com você. Eu falo, Atila, isso está me incomodando. A gente consegue ajustar? Se você falar que não vai ajustar, então você já falou como que é, entendeu? Você já falou como é que é o game. Acabou, Como que você imagina, como que você pensa, Sim. como que você... Então, eu tenho duas alternativas. Ou eu me adapto e sigo esse novo direcionamento. Já aconteceu isso? Já. Ou eu pego e falo, cara, então eu vou sair porque não tá tendo mais match. Né? Então, assim, na própria frente aconteceu isso. Eu, na minha primeira passagem pela frente, antes de eu sair, na semana mesmo, eu chamei os sócios e falei, cara, algumas coisas aqui eu estou vendo ali que não está fazendo muito sentido. E aí eu pedi ali um realinhamento e eles foram muito céticos em relação àquilo que eles queriam, tá? E sendo bem sincero com você, tá? A mentalidade deles estava correta. Eu acho que naquele momento eu estava desconexo. Já aconteceu comigo Já. também. E aí o que aconteceu? Eu pedi, eu saí da empresa, fui e, assim, eu acho que, assim, quando eu falo a desconexão, para que não me entendam errado, não é eu estou certo e o outro esteja errado. Às vezes, o outro está certo e eu estou errado. Sim. E aí eu preciso realinhar a minha rota. E foi muito interessante o período que eu fiquei, por exemplo, fora da frente corretora, que eu tive a oportunidade de mergulhar em estruturas que eu não tinha mergulhado na frente corretora, que quando surgiu a oportunidade de voltar, eu falei, agora esse ponto eu tenho. E o realinhamento de algo que lá atrás parecia ser impossível, aconteceu. E hoje, quando eu converso com o sócio, eu falo assim, cara, você não tinha de fato esse ponto. Mas outra coisa, Átila, quantos profissionais falam assim, ó, eu estava errado? É o fator que você falou, humildade. Exatamente. E a gente, muitas das vezes, a gente cria uma expectativa. Isso é o ser humano, né? Sim, claro. Tanto o dono com o funcionário e o colaborador com o dono. Sim, correto? sim. Então, de N situações, de repente, cara, o meu trabalho, eu estou entregando, eu estou gerando isso aqui. Eu vou te falar um caso que aconteceu comigo. Eu tenho 42, mais ou menos há uns 10 anos atrás. Eu tinha 32 anos. 32 anos, meu filho, não, eu vou te falar, eu tinha 28. Tá? Eu tinha 28, mais precisamente 28 anos. E eu fui trabalhar para um cara, ele me ofereceu uma sociedade de um contrato que a gente ia pegar. Ele não tinha um contrato, Sim. ele tinha estrutura, tinha as licenças, tinha tudo, tinha toda a estrutura operacional, mas não tinha quem operacionalizasse. E eu era o cara. Mas aí o seguinte, quando ele me chamou, a gente não sentou e não estressou antes. Sim. É que não tivemos o que você falou, a conversa difícil. Sim. Não tivemos aquela conversa de confronto, como que vai ser. E eu imaginei que, como eu estava sendo o protagonista ali, como a bola estava comigo, eu esqueci que tinha toda uma infraestrutura por trás. Sim. Tinha caminhões, tinha galpões, tinha as licenças, tinha o caixa. Eu falei, pô, eu que estou fazendo tudo, eu que estou aqui de frente, eu chego aqui 6 horas da manhã, saio 10 horas da noite, estou aqui de segunda a segunda, blá, blá, blá. Aí, beleza, começou a rodar. Não combinei. Criei o quê? Uma expectativa dentro de mim que não era a realidade. Sim. E me frustrei. Por quê? Eu achava que eu tinha que ter 50-50 ou 40% no mínimo, e a proposta que ele me fez foi de 10%. E 10% eu fiquei, rapaz, é aquilo que você falou. Eu dentro de mim, eu fiquei... Sim. Eu fiquei revoltado, fiquei nervoso. Falei, pô, o cara é um safado, Zé palavra. Aí depois eu falei, não, 10, ele me fez a proposta, eu fui, não quero. Ia sair. Depois pensa bem, depois eu fui o quê? Perguntei para um amigo meu que tinha experiência, que já era CEO numa empresa. Ele falou, você tá maluco? Ninguém nunca me ofereceu um percentual. Eu trabalho aqui há 30 anos, eu estou no mercado há 30 anos. O cara vai te oferecer 10%. Não é porque você está trabalhando, não é porque você tem know-how. Não, é porque ninguém faz isso. Sim. Ele te ofereceu 10%. Aí eu fui, negociei e consegui 20%. 20%. Eu não tinha capital, não tinha nada. Eu tinha o quê? O meu capital humano. Lógico, capital humano é importante. Mas voltando no assunto, eu não tinha alinhado dentro de mim. Então, eu não criei esse alinhamento. Então, eu fiquei fora da empresa durante, acho que foi
um mês ou 2 meses, e depois eu voltei. Mas eu estava negociando, papai, então 20, aí 20, ele, não, e foi cedeu. E eu tive a sorte dele ceder, porque não é normal. Também, exatamente. Não é isso? Não é normal. Então, o que eu fiz? Eu realinhei a minha mente, ficamos nessa parceria durante 12 anos. Eu saí da empresa, ele ainda respeitou o contrato comigo, aí nesse período, tinha um colaborador lá. Com 3 meses, eu chamei esse colaborador para ser meu sócio, para dividir 10% comigo. Por quê? Porque eu sou muito bom de operação, mas não sou bom de organizar a parte administrativa, essas coisas. Na época, não, e ele fez, a gente fez, realinhamos o pensamento e seguimos. Sim, sim. E seguimos, porque é importante você ter humildade, como você falou, porque o contexto todo é o quê? É você ter humildade para você realinhar a rota, para você conversar com o dono, com o diretor, com o CEO, e você fala, não, eu estava errado naquela minha expectativa, eu aceito isso aqui, vamos fazer e vamos caminhar. E caminhamos até hoje. Então, ele é meu amigo, a gente conversa, a gente criou uma amizade, saí da empresa, a gente se fala toda hora, é o que eu falo, a gente como é amigo, a gente se gosta, a gente está sempre falando, ele tem 64 anos, eu tenho 42, então ele tem esse ato, essa diferença, mas criou uma conexão, por quê? Porque ele cedeu, ele teve humildade e eu também. Sim. E juntou o propósito e a gente começou a fazer. Mas eu vejo também que muitas pessoas desistem. Sim. E o quê? Desistem do diálogo. Ah, você não quer e tá bom e vai embora. E não volta para falar, pô, eu tô errado. Cara, porque eu acho que até... E aí, eu acho que na atualidade, né, independente ali da idade, às vezes até com o advento ali da internet... Você dar uma opinião sem base nenhuma é fácil. É isso aí. E quando você tem ali a oportunidade de uma conversa franca, olho no olho, você vai ter que deixar de lado algumas coisas relacionadas ao chamado eu acho. Você vai ter que trazer no número, você vai ter que trazer no embasamento, né? Eu costumo dizer que assim, cara, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. E às vezes é nessas conversas de alinhamento que você vai falar, o percentual é esse, tá tudo bem, né? Porque às vezes gera ali a questão da expectativa. Gera. E aí você fala, cara, até eu quero perguntar, mas quando que eu te prometi isso? Não, nunca prometeu. Mas a minha expectativa... Exato. Cara, tá, mas aí é aquele negócio, cara, mas eu nunca te falei isso, né? Então, quando você tem essa humildade, como você bem destacou, de sentar na mesa e se colocar ali como ouvinte, de alinhar pontos, eu acho que abre muitas e muitas portas, cara. Muito bom. O Carlos aqui está trazendo dicas valiosíssimas sobre comportamento, sobre mentalidade, sobre como você faz se você quiser avançar, se você quiser galgar um cargo maior, se você quiser mudar de nível e mudar de patamar. Por quê? Porque não adianta você criar expectativa e você não ter ação. Você tem que ter ação. E essa ação, ela vem do nível de consciência que o Carlos falou aqui sobre a meritocracia, que foi uma palavra que é uma palavra muito boa, o que ela explana, o que ela significa, só que virou meio que um clichê em algumas situações. Eu não sei, o pessoal tiraram de contexto a meritocracia e você trouxe de volta aqui, dizendo aqui de uma forma bem clara, falando, olha só, o significado de meritocracia para mim, e é o que eu acredito, é o seguinte: primeiro eu entrego e depois... Eu recebo. Eu recebo, eu cobro, não é Sim. isso? Cara, e assim, né? Eu gosto assim de alguns pensamentos, até por isso que eu me identifico bastante contigo, que é o que é ali, né? E você provavelmente vai ter muito mais embasamento para explicar isso do que eu. O que é uma oração? É orar mais ação. A maioria, ai gente, eu quero, meu Deus, por favor, eu quero um emprego dos meus sonhos que vai me remunerar. No outro dia surge uma oportunidade. Olha, você quer vir aqui conhecer? Não. Quanto vai pagar? Ah, não está na linha. Então, assim, se você parar para pensar, a sua própria ação, você já teve uma resposta. É isso aí. Oração é orar mais ação. Isso aí. Se você só orar e não tiver ação, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, eu sempre parto do pressuposto, né, divino, do meu ponto de vista, daquilo que na minha conexão, se Deus abriu uma porta para mim, é que Ele quer que eu entenda. E é por isso que a minha ação sempre é deixa eu entender, deixa eu me voluntariar para
para entender o que está sendo traçado para mim, né? Eu presto muita atenção, assim, eu orei para isso? Eu pedi uma oportunidade e talvez essa seja a resposta, porque às vezes muito da nossa conexão, por exemplo, com Deus eu peço e eu quero que Ele me entregue da forma como eu acho que tem que ser. E, cara, eu acho que nunca vai ser assim, entendeu? Eu tenho uma experiência do seguinte, a maioria das oportunidades que Deus coloca na nossa mão, ela vem disfarçada de problema. Sim. Ela vem disfarçada de um desafio que ninguém fez, de algo que seria impossível aos olhos humanos ou seria impossível pela tua condição. Sim. Então, Deus faz o quê? Ele pega um desafio, ele pega algo impossível e ele transforma o quê? Numa oportunidade para saber o quê? Se você está preparado ou se você está se preparando. Sim. Porque eu acredito no seguinte, vamos espiritualizar aqui. Deus só dá aquilo que você está preparado ou aquilo que você está se preparando. Sim. Ponto. Biblicamente, se a gente for falar Sim. de Bíblia, todos os homens da Bíblia que conseguiram algo eram pessoas improváveis aos olhos humanos, só que essas pessoas estavam se preparando e ficaram preparadas. Sim. Por quê? Davi, eu pego a história de Davi. Davi fazia o que ninguém gostava de fazer. Sim. Davi estava lá pastoreando ovelha. Davi estava entregando marmita. Davi era o menor da casa. Davi tocava harpa para o rei. Davi, então, servia. Davi lutou com o urso, sim, lutou com o leão. Ele se preparou. Ele se preparou ali. E o que acontece muitas das vezes? O que as pessoas, como você falou, as pessoas pedem, mas só querem ver o bônus. Sim. Cara, você até... Cara, não tem nem como comparar o teu conhecimento bíblico com o meu, né? Mas eu não sei se está lá, né? Sei naquilo que eu acredito. Eu não acho que Deus escolhe os preparados, né? Eu acho que Ele prepara os escolhidos. Isso aí. Então, diante de uma oportunidade, né? Como eu destaquei algumas para você aqui, eu olho e falo, será que isso está no meu caminho? Se estiver no meu caminho, eu vou ser preparado. Eu vou me cercar de pessoas que vão me ajudar, eu vou me cercar, a coisa vai acontecer naturalmente. Eu vou me cercar de profissionais que vão me ajudar, profissionais que vão abrir portas para mim. E quando eu chegar lá na frente e identificar, cara, vai parecer que foi fácil, mas não foi fácil, é porque estava no caminho. E eu destaco isso até quando, no primeiro dia que eu estive aqui, cara, vou ser bem sincero, né? Eu tive ali, vamos dizer assim, o desafio de assumir a estrutura, né, de marketing e comunicação da Frente Corretora. Eu tive a oportunidade de conversar com vários e vários profissionais. E eu acabava as entrevistas, as reuniões, a Daniela perguntava, e aí? Eu falava, tá faltando alguma coisinha. Tá faltando, assim, não é que tá ruim, tá faltando alguma coisinha. O dia que eu vim aqui, ela falou, e aí? Eu falei, é aqui. Houve a identificação de propósito. Muito bom. E para mim, a identificação de propósito é como se o Papai do Céu olhasse para mim e falasse assim, é aí. Muito bom. Então, assim, eu trago isso para minha vida, meu amigo, trago mesmo. Não, muito bom, mas isso acontece com a disponibilidade, com o movimento e com você estar buscando. Sim. É o que a busca tem que ser, a busca é eterna. Você vai buscando, vai buscando, vai buscando, vai buscando e você está no disponível, as coisas vão acontecendo, você está lá, ó, eu sei que eu não sei fazer, mas eu vou fazer. Sim. Acabou. Cara, e é engraçado que tinha uma época na minha vida, olhando pro lado pessoal mesmo, né? Eu sempre quis fazer a faculdade de Direito, né? Mas aí, quando eu comecei ali na época de faculdade, de escolha da faculdade, eu falei, cara, se eu fizer a faculdade de Direito agora, talvez eu não vá conseguir a minha colocação no mercado da forma como eu gostaria. E aí eu optei por fazer administração de empresas. Depois, quando eu já estava mais estruturado, surgiu a oportunidade de eu fazer a faculdade de Direito. Cara, não agregaria em nada na minha vida. Nada, 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 nada. Os conhecimentos ali, pelo menos, assim, eu não seria demitido, eu não seria promovido com a faculdade de Direito. E surgiu a oportunidade. E eu falei, cara, legal. Lá atrás eu queria isso. Eu já tinha mais ou menos esse chamado para fazer. Eu falei, vou fazer. Eu não entendi, cara, sinceramente, qual a razão daquilo, né? A faculdade de Direito ela acabou me trazendo muito conhecimento, que hoje eu utilizo bastante. E eu conheci a minha esposa na faculdade de Direito. Network, conexão, conhecimento, te deu uma base. Simplesmente por eu me permitir, às vezes, a não questionar de forma negativa situações que às vezes aparecem, a gente fala assim... Do cara, nada, né? Exatamente. Do nada. Do nada. Não, eu sou assim, cara, do nada é estranho. Eu sou um profissional de compliance, né, cara? Então, eu no meu papel profissional, tudo aquilo que foge da normalidade está estranho. Só que às vezes é um estranho positivo.
Às vezes não é um estranho negativo. Então, eu falo, Muito poxa, bom. ontem eu conversei com Deus, pedi uma orientação, pedi um caminho, surge essa oportunidade. É que assim, a maioria, cara, às vezes fala o seguinte, então faz um terremoto aí pra eu ter certeza. Não é assim, cara. Você tem que estar mais atento, entendeu? Vai ser sutil. E eu comecei a fazer a faculdade. Então, assim, ela abriu, isso que você falou, vários network, conhecimento. Muito bom. Conheci a minha esposa. Então, eu acho que é estar preparado, estar ali, vamos dizer assim, antenado, disposto a ouvir, às vezes, uma voz que ela é silenciosa. Então, eu acho que é isso que é literalmente divino. Não, muito bom. Carlos, muito obrigado pelo seu tempo. Foi valiosíssima aqui essa conversa. Tivemos dicas sobrenaturais e dicas assim, que valem ouro. Então, vocês que estão aqui nos assistindo, comentem, curtam e compartilhem. Muito obrigado, Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal que está nos assistindo. Temos aqui uma conversa, uma troca de ideia aqui valiosíssima. Você que quer empreender no seu CNPJ, no CNPJ novo, você que quer calcular a rota, e você que é colaborador da empresa de alguém, nós tivemos aqui uma aula de mentalidade, como empreender no CNPJ de outra pessoa e ter sucesso, porque você consegue ter sucesso e você consegue avançar quando você tem a mentalidade de dono, porque dono não é o que está no papel, dono é o que faz acontecer, dono é o que transborda na vida do próximo. Esse foi mais um capítulo do Crescer e Multiplicar. Fé e coragem, paz.